o personagem ruivo de ontem pode ser o personagem negro de hoje. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop especializada em cinema e linguagem audiovisual, e eu queria abrir aqui esse tópico trazendo uma explicação muito interessante do jornalista Jordan Calhoun no seu livro Piccolo is Black. Isso mesmo que você tá pensando, o livro se chama Piccolo é Negro. E nessa pesquisa, o Calhoun estuda a representação escondida de personagens em um período muito específico da cultura pop, entre os anos 80 e 90. E ele divide essa representatividade como antes e depois desse período, e é isso que eu queria que vocês visualizassem comigo. Ele conta que, antes desse período, a representação era constantemente estereotipada e racista, colocando personagens negros em lugares de servidão e rebaixamento, onde os criativos brancos desse universo que criavam esses personagens achavam que eles pertenciam. Depois ele indica que há uma mudança cultural muito forte em que novos criativos chegam à indústria do entretenimento têm as mesmas amarras de antes, isso nesse período de 80 para 90. Só que os racistas que perpetuavam estereótipos antes ainda estavam comandando. E, embora tivessem abandonado a caricatura racista, que também não dava mais audiência, eles também não queriam ceder e colocar pessoas negras como protagonistas. Logo, as duas gerações se encontram no meio do caminho, digamos. E assim surgiu esse período inteiro em que a criança negra ia ao cinema, ia pra frente da TV e acabava se percebendo em personagens que não eram perceptivelmente negros, como um alienígena qualquer, ou um bicho verde, ou animais com aqueles trejeitos e traços afro-americanos, por exemplo. Isso foi se estendendo até ali o começo dos anos 2000. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, né? Sobre a gente visualizar personagens que não são humanos como seres humanos negros. Mas o assunto não é esse aqui, o assunto é o personagem ruivo. Os personagens ruivos surgem quando, na história, não cabiam alienígenas ou animais falantes. O ruivo sempre foi uma minoria no mundo, no sentido de número mesmo, não no sentido de grupo minorizado socialmente. Na verdade, os ruivos continuam sendo menos de 2% da população mundial. Então, por muito tempo, especificamente nessas décadas aí de 90 para 2000, o personagem ruivo estava ali para representar um outcast, alguém que não se encaixava em padrões de comportamento ou mesmo que não se parecia com os outros fisicamente. Tudo isso para representar uma minoria social. Quer dizer, sempre houveram muitos mais negros no mundo do que ruivos. E negro definitivamente não é o oposto de branco ou de ruivos. Mas começou a se criar uma simbologia do que esse personagem que não se encaixava significava, conforme a pesquisadora Donica O'Malley, que estuda a cultura branca como categoria construída. Ela chama o ruivo na cultura pop de pseudo-racializado outro. Um estereótipo usado historicamente para demonstrar racialidade e ainda assim proteger a hierarquia da branquitude, sem nunca precisar sair do campo do branco para fazer esse trabalho. Ou seja, o branco continua sendo o protagonista, mas há uma pessoa diversa ali. Não é à toa que nos dias de hoje, com muitas dessas animações ganhando live action, porque a gente tá vivendo essa reciclagem em Hollywood mesmo, a gente escuta os mais revoltados online falando em agenda woke, ou lacração. Mas, na verdade, há uma correção na história, né? Muitas vezes o live action dá ao personagem a aparência com a qual ele já havia sido imaginado na concepção, mas não pôde ter no começo. É uma reparação, sim, digamos. Por isso, eu vejo tanta gente falando em apagamento ruivo, ou questionando, né, pra onde foram os ruivos na ficção? E eu noto que, na verdade, a pergunta não é essa, né? Até porque personagens negros podem ser ruivos também. Fora que esse comportamento de colocar ruivos no centro da narrativa, como outcasts, também ajudou a melhorar os arquétipos dos ruivos na cultura pop, porque eles se tornaram protagonistas. E até pouco antes disso, eles eram extremamente exotificados e colocados em posições sexualizadas, justamente por serem minoria. Eu acho, particularmente, que isso reflete muito também no fato de que a maioria dos animadores e criadores de audiovisual americano que a gente consome também são homens extremamente machistas e ignorantes sobre raça como um todo, mas isso é o meu take. O que, de fato, é estudado e comprovado é que a mulher de cabelo ruivo na cultura pop muitas vezes se aproximou da mulher racializada, negra ou asiática, que sempre eram exotificadas. Tem até um estudo sobre isso chamado Ugly Duckling to Swan, Labeling Theory and the Stigmatization of Red Hair. E aqui faz sentido voltar pro início. Quando eu disse que o personagem ruivo de ontem pode ser o personagem negro de hoje, não é força de expressão nem coincidência de casting. O que eu quero dizer é que por anos o ruivo e o negro meio que equilibraram representações desonestas sobre si em prol da visão do outro na cultura pop. E agora tá na hora da gente começar a construir personagens que não precisam passar por tantos rótulos para existir.